eu agora passo a palavra ao conselheiro Fernando Matos, que fará um brevíssimo pronunciamento, mas no sentido de sistematizar essas duas falas tão importantes, como mediador. Eu também vou falar muito rapidamente, 1 hora, né? Bom, eu queria só fazer uma saudação muito rápida, agradecer o convite ao ministro Reinaldo, doutora conselheira Daldi Santana, minha colega de CNJ, doutor Lázari, queria saudar os colegas que estão aqui presentes. Na verdade, o tema é a conciliação e o CPC na visão do Conselho Nacional de Justiça e o TCU, e aí eu só fiz aqui umas brevíssimas anotações, e prometo que não vou passar de 5 minutos. Primeiro, a questão do papel que o CNJ desempenha, né? O CNJ tem uma resolução que trata dessa matéria, a resolução 125, e ela está centrada basicamente em um tripé, que é a centralização das estruturas para que nós possamos todos atuar em rede, né? Ou seja, que haja pelo menos um lugar onde se centralizem essas políticas e se irradie. Depois, a questão da capacitação, a capacitação dos servidores, o doutor Lázaro colocou muito bem que o próprio CJF já está preocupado com a questão da capacitação. Nós já temos aqui no anexo da nossa resolução exatamente uma sugestão, né, de currículo, ou seja, não há imposição de nada, mas apenas essa sugestão. E a questão da estatística e do monitoramento, não é? E sem prejuízo disso, a criação de um cadastro nacional, em que o Cadastro Nacional de Conciliadores e Mediadores, e a definição de um padrão remuneratório mínimo quando houver a omissão dos tribunais, né? Então, acho que esses são os pontos importantes. Eu só queria aproveitar e falar 2 coisas a respeito. Primeiro, do artigo 334, quando fala dessa audiência prévia. Na verdade, a conciliação, né, ou meios alternativos. Eu queria, primeiro, como a Daldice colocou, para nós tem sido muito importante, e essa é uma visão que a Justiça Federal tem, de que a conciliação, a mediação, ela não vai ser utilizada por nós como uma forma do Poder Judiciário reduzir o seu estoque de processos. Não. A conciliação, a mediação é uma forma de tratamento adequado de conflito de interesse, ou seja, para que você tenha um mecanismo consensual de solução desses conflitos. Não é tudo que precisa estar no Poder Judiciário, mas aquilo que precisar estar no Poder Judiciário, os juízes sentenciarão e julgarão. É claro que isso para nós, e aí falando especificamente do 334, a nossa preocupação qual é? Isso não vai ser fácil. Por quê? Porque nós juízes precisamos identificar sempre uma utilidade na realização dessa conciliação prévia, para que não haja aquilo que há uma preocupação de que os juízes mandem todos os processos para os centros, não é? E os centros tenham que exatamente fazer essas audiências prévias, ou essa tentativa de conciliação prévia. E aqui, para dizer o seguinte, nós tratamos essencialmente de conciliação no âmbito do poder público. E essa conciliação no âmbito do poder público, ela envolve necessariamente uma integração e uma cooperação. Todos nós sabemos, aqui eu estou vendo a Cristiane, que é colega do Espírito Santo, a Aline, já fizemos vários mutirões de conciliação, como isso dá trabalho, como isso representou uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma. E por isso é que nós temos uma preocupação muito grande, como colocou a conselheira Daldice e o doutor Lázaro, quanto exatamente a entender as dificuldades dos nossos parceiros, quanto a entender exatamente as vicissitudes pelas quais a advocacia pública passa. Eu tenho uma visão muito particular a respeito desse tema do Tribunal de Contas da União, concordo com a conselheira Daldice quando ela fala de que o acordo judicial não está sujeito a controle pelo Tribunal de Contas da União, mas nós temos uma etapa prévia. Por quê? Porque se a Constituição prevê a figura do CNJ como um órgão de estatura constitucional, com competências próprias, lá no artigo 103b, e as suas competências no parágrafo 4º, quando fala do controle administrativo que o Conselho Nacional de Justiça exerce, ele tem lá uma vírgula no final desse inciso e diz, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Então, obviamente que eventual conflito dessas atribuições constitucionais do CNJ e do Tribunal de Contas da União, não seremos nós que arbitraremos, e existem já. Se nós pegarmos os entendimentos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, verificaremos que há diversas
pontos em que há desinteligência entre o CNJ e o Tribunal de Contas da União. Quem pode resolver esse conflito, me parece, com todas as vênias, é exclusivamente, o Supremo Tribunal Federal, não é? Porque ele é o órgão que é o órgão máximo da nossa justiça e não está sujeito a controle, mas controla todos os demais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que nós precisamos, sim, e por isso eu queria saudar a organização do evento, a importância de trazer o Tribunal de Contas da União. Por que eu digo isso? Porque temos vários colegas aqui que já foram administradores, já foram diretores de foro, eventualmente presidentes de tribunal, já foram ordenadores de despesa. E eu vou dizer, na minha atuação cotidiana como ordenador de despesa, eu sempre tive o Tribunal de Contas da União como um órgão com exercício das suas competências próprias, mas como um parceiro, para levar questões, para tentar apontar soluções em conjunto, obviamente sem prejuízo da sua competência de julgamento. Então, eu acho que é muito salutar que dentro do movimento da conciliação se possa sensibilizar, trazer o Tribunal de Contas da União para que possa estar junto. Quantas vezes já conversamos sobre isso, né, doutor Lázaro, aqui, e com o ministro Reinaldo também. Então, isso me parece muito importante. E eu, só para encerrar, eu queria, na verdade, fazer uma fala muito rápida para os estudantes, que eu ainda estou vendo aqui que temos alguns. É o seguinte: todos nós aqui fomos criados na cultura do litígio. Se você fosse um bom profissional do direito, o bom profissional do direito é aquele que tinha processo, não é? Bom juiz era aquele juiz que sentenciava. Hoje não vai ser mais assim. Hoje vai ser o seguinte: hoje você vai ter que ter aquele profissional que ele resolva o conflito, não é? Que faça a pacificação social. Então, eu vejo que alguns, às vezes, têm uma certa preocupação do que será a conciliação, do que será a mediação, mas eu acho que, ao contrário dela desvalorizar o Poder Judiciário, ela, na verdade, vai valorizar o Poder Judiciário. Não é? E, ao mesmo tempo que alguns profissionais de direito têm uma preocupação quanto ao mercado de trabalho, vai haver um mercado de trabalho muito grande para os mediadores, para os conciliadores, para aqueles que efetivamente sejam bons na sua profissão. Então, eu acho que essa é uma mensagem que também a gente tem que passar para os estudantes e para os profissionais, saudar muito a participação deles aqui e dizer da importância exatamente de que a gente discuta para que não aconteça aquilo que a própria ministra Nancy colocou, com muita propriedade, de que não se transforme o CPC, a mediação, a conciliação, a solução adequada dos conflitos, como aquilo que acontecia com a audiência prévia de conciliação, que ela, na verdade, era um mero: o senhor quer fazer acordo? Não, não quero, então vamos à sentença. Não é? Então, eu queria agradecer muito a possibilidade dessa participação, ao convite do ministro Reinaldo, do Dr. Lázaro, e sempre me coloco à disposição dos colegas. Muito obrigado.